Está ótimo. Até melhorou, hein? Fez o quê? Eu não ouvi, Clarice. Números, vamos? Acorda, meu povo. Ah, diz que melhorou. Graças a Deus que você melhorou. Oi, José Henrique. Oi, Miguel. Oi. Pronto? Todos já colocaram seus números? Sim. Sim. Tu achas, né? A tia anotou o meu? Se você tiver colocado, sim. Esse é o porém, eu não me lembro se eu coloquei. Ah, então pronto. Bichinho. Tia, pena não ter respondido. Eu havia ido no banheiro, tá? Mas pode anotar 16, sexto A. Estava no banheiro. De novo. Ok. Página 274. O calor. Página 274. Nós havíamos começado o capítulo 16, que vem falando a respeito de átomo. Já havíamos até discutido. Primeiro, o livro dá aí como proposta para a gente poder fazer uma reflexão, relembrar aí o conceito que nós temos a respeito de matéria, né? O que vem a ser a matéria? Matéria é tudo. Nós aprendemos anteriormente, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Matéria se refere a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Porém, nós vimos aí, discutimos também, conversamos a respeito, que a matéria, ela está dividida, digamos assim, subdividida em partículas menores. Então, o que vem a formar essa matéria seria o átomo. O átomo seria a menor partícula, digamos assim, a unidade fundamental aí da matéria, né? A menor partícula que constitui a matéria. Isso é uma questão da qual já... Daqui a pouco, Clarissa. Isso é uma questão da qual vem sendo questionado, vem sendo pensado, não há pouco tempo, mas desde a antiguidade, né? Se perguntava a respeito disso aí, de como teria surgido a matéria, a partir como se daria a matéria, né? Porque o conceito de matéria nós temos, mas como é formada essa matéria? Então, a proposta que nós temos, ou melhor, a proposta não, o átomo seria o quê? A menor partícula divisível constituinte da matéria, ou seja, que forma a matéria. Nós paramos aí, se eu não me engano, no terceiro parágrafo. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi onde eu marquei. Nós tínhamos falado a respeito do conceito de matéria, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Até um coleguinha disse assim, tia, então nós somos uma matéria, né? E nós temos massa, nós ocupamos um lugar no espaço. Uhum. Assim como depois nós vamos ver a questão da... E vimos também já no ano passado a questão de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? A questão da impenetrabilidade, da permeabilidade, enfim, várias coisas relacionadas aí ao que nós estamos estudando agora. Tia, até o ponto que eu me recordo,
Eu lembro que a gente já leu até o Si, até o elemento químico simplício. O segundo parágrafo. Silício. Eu lembro Isso. que a partir do segundo, depois dele. Justamente. Então, nós vamos dar continuidade a partir do terceiro. A partir do terceiro parágrafo. Eu dei só algumas coisinhas, falei só algumas coisinhas que nós já tínhamos falado antes, que foi justamente a definição de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A respeito do átomo, o átomo seria composto de partículas, porém, o que nós havíamos discutido na aula passada é que o átomo é a partícula fundamental da matéria, né? Que forma aí a matéria. E no terceiro parágrafo nós vamos dar continuidade. Vai, Clarissa. Tua câmera está de lado. Ela tem que colocar na porque vertical. Não dá. Pronto, meu bem. A natureza apresenta diversos tipos de átomo, formado uma grande variedade de elementos químicos, chamado de elemento químico. Um conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de partículas positivas em seu núcleo. Você já deve ouvido falar de alguns desses elementos, como o carbono, oxigênio e hidrogênio. Cada elemento possui um símbolo, formado por uma ou duas letras. Por isso, as letras entre parênteses, esses elementos podem se unir entre si e com outros, formando moléculas. A menor porção de matéria que ainda conserva sua propriedade química dá-se o nome de molécula. Uma molécula conhecida Bastante. por nós é uma molécula bastante conhecida por nós é a da água, composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Por isso é simbolizada pela conhecida formada H. Eu não sei falar esse nome, tá bom? Conhecida fórmula H2O. Do jeito que tu tá vendo, tu lê. H2O. A fórmula da água é H2O. Duas H2O. moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Aí você pode até perguntar, tia, mas duas de hidrogênio, ok, tô vendo dois. E o oxigênio, não precisa colocar um? Não, não é necessário, tá? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, voltando aí, só refletir um pouquinho, daqui a pouco tu continua, tá bom? Como foi lido aí por você, na natureza... Eu posso ler a partir das substâncias químicas? Pode. Ok. Como já foi mencionado aí pela colega, na natureza nós encontramos diferentes tipos de átomo, né? E isso daí faz com que nós tenhamos diferentes elementos químicos. Vocês já devem ter, por exemplo, visto uma tabela periódica, aonde consta vários elementos químicos. Esse, nunca viu, Clarissa? Mas é fácil, é só tu colocar aí no Google que aparece uma tabelinha periódica. Tá? Eu já ouvi falar, mas nunca soube o que era. Não sabia do que se tratava. Sabia que ela possui um conjunto de meio que, sei lá, abreviações para cada elemento, sei lá. Pronto, na tabela periódica constam os elementos químicos, dos quais vocês vão estudar futuramente. Por enquanto, aqui é só uma introdução. Hã? Nada. Não entendi, Time. Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que, por enquanto, aqui no finalzinho do nosso livro, é só uma introdução. Por quê? Porque essa parte da química, vocês só vão estudar no 9º ano, se eu não me engano. Física no 8º, química no 9º. Até lá, não vou pensar em nada disso. Né? Então, aqui aqui é só uma questão de introdução. É só uma introdução, tá? Então, assim, na tabela periódica consta todos os elementos químicos estudados. Como foi mencionado aí pela Clarissa, elemento químico é um conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de carga positiva, né, no seu núcleo.
Aí tem alguns exemplos, como, por exemplo, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, onde o autor do livro colocou aí entre parênteses. Ele está destacando aí. Por quê? Porque esses elementos químicos, eles são escritos por uma letra ou duas, no caso, uma letra maiúscula ou outra minúscula, ok? Aí é por isso que ele está mostrando, só mesmo a questão da observação. Ó, cada elemento possui um símbolo, cada elemento químico possui um símbolo. O ferro possui um símbolo, o carbono possui um símbolo, o oxigênio outro símbolo. Oxigênio possui oxigênio é O2, né? Oxigênio é só o O. Tá? Então, cada um possui um símbolo. Aí nós vamos ver que existem também misturas, existe substância, que é o que nós vamos ver mais adiante. Existem substâncias e existem misturas. Existem substâncias que são conhecidas como simples, quando é formado apenas por ou melhor, quando tem características próprias e formado apenas por um elemento químico, e substâncias simples compostas, quando é formada por dois elementos químicos, a junção de dois elementos químicos. E mais adiante, daqui a pouco, nós vamos falar a respeito das misturas, tá? As misturas que são classificadas em heterogênea e homogênea, mas um passo de cada vez. Só terminando aqui de mencionar falar a respeito das coisinhas que a Clarice leu e talvez tenha passado despercebido. Certo? Então, esses elementos químicos, eles vão ser apresentados com a letra maiúscula, tá? Como é no caso aí do carbono, oxigênio, como vocês visualizaram, mas vai ter o caso, por exemplo, do ferro, que vocês vão encontrar representado pelo F maiúsculo e o E minúsculo, certo? Vocês podem visualizar dessa forma também, assim como outros que nós vamos ver mais na frente. O ouro, por exemplo, lá embaixo vocês podem ver que é representado pelo A maiúsculo e o U minúsculo, tá? Esse daqui é o representante, é o elemento químico representante do ouro, certo? Então, isso aí é só uma forma de observação. Outra coisa que foi lida pela Clarice foi com relação a... Todas as letras vão ser maiúsculas, ou tipo a primeira maiúscula e a segunda minúscula? Alguns elementos químicos vão apresentar a primeira maiúscula e a segunda minúscula, a segunda letra minúscula. Ok. Tá? Aí o que a Clarice, voltando ao que a Clarice tinha mencionado com relação aí à água, né? Uma molécula bastante conhecida por nós é a água, né? Que é composta de dois átomos, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Só que nós vamos também discutir a respeito aí da água lá na frente, se ela é uma substância simples, se ela é uma substância composta, se ela é uma mistura, tá? Nós vamos conversar a respeito disso aí lá na frente, ok? Continua, Clarissa. Ok. Quando várias moléculas se unem, formando um conjunto, obtemos uma substância química, ou simplesmente substância. Por exemplo, a união de várias moléculas de H2O resulta naquele líquido incólume que não possui cheiro nem sabor. E não possui cheiro nem sabor e que vira vapor quando subvertido a temperatura de 100 graus Celsius. Todas essas características que mencionamos são propriedades dessa substância. Uma substância é considerada pura quando, em uma amostra, identificamos apenas a presença de seus componentes, sem nenhum outro. Cada substância possui propriedades e composição particulares. Ok. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Você está querendo dizer que a substância, a composição, que toda, oh meu Deus do céu, eu quero nada. Vai lá, Thay, reformula aí a pergunta. Reformula aí a pergunta, Thay. Cuida. Todo material, tô querendo dizer, mas não é material, todo elemento, ele possui uma espécie de substância. Na verdade, são líquidos, né, que possuem uma substância.
Não, ele está se referindo à água, ele deu como exemplo a água. A união de várias moléculas de H2O resulta naquele líquido incolor, que é a água, que não possui cheiro nem sabor e que vira vapor quando submetido a temperatura de 100 graus Celsius. Todas essas características que mencionamos são propriedades dessa substância que ele está se referindo à água. Uma substância considerada pura. Também possui substâncias, né? Líquidos diferenciados. Isso. Só que eles possuem a substância pura, padrão. Aí, dependendo do que for acrescentado àquilo, a substância vai se modificando, né? No caso aí, o que ele está querendo dizer que é uma substância? É como se você acrescentasse, sei lá, se acrescentasse o leite e a água, né? Aí, no caso, se você acrescentar o leite e a água, você vai estar fazendo uma mistura. Porque você não vai conseguir separar o leite da água. Ao adicionar o leite, vamos supor o leite líquido, né? Na sua forma líquida. A água, você não tem como você diferenciar a água do leite. Então, você está fazendo uma mistura, que é o que nós vamos falar mais à frente. Você pegou duas substâncias e misturou. Entendi. Agora, mas é mais ou menos isso, né? Isso. Agora, o que é substância? Ela é realmente modificada. Mas dependendo do que você acrescenta, a substância, né, o líquido, ele pode se tornar nocivo ou não, né? Tipo, impróprio à saúde. Impróprio ao consumo. É porque tu, no caso, aí já está puxando outras informações, né? Com certeza, tá? Mas, por enquanto, a gente não está falando nesse sentido aí. Tu tá querendo dizer assim, dependendo do que das misturas que você fizer, você pode estar trazendo algum malefício, né, para sua saúde. Mas, por enquanto, a gente está falando só da água normal. Não estou falando da água aqui, a água que eu uso para beber. Estou falando da água de modo geral, entendeu? A água, a composição química da água é H2O, qualquer tipo de água. Agora, quando nós estivermos mais aí adiante, mas só antecipando, por exemplo, quando nós falamos da água que nós consumimos, a água que nós usamos para beber, é a água representada por H2O, mas se, por exemplo, você comprar uma água mineral, você vai ver lá na embalagem que aquela água mineral ela não está composta apenas só de H2O, de oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e o oxigênio. Tem outros produtos que foram acrescentados a ela para que a gente possa consumir. Foram misturados a ela. Então, isso aí nós vamos discutir mais um pouquinho à frente, daqui a pouquinho. Ok. Eu já ia me perguntar, mas por que possuem moléculas de oxigênio, sendo que não conseguimos respirar na água? Eu me perguntando agora, né? Mas aí eu pensei, não, é que faz parte da composição dela mesmo. É porque faz parte da composição da água. Se você observar, por exemplo, quando a gente coloca a água dentro de um copo, não ficam umas bolinhas? Sim. Pronto, ali é o oxigênio que está saindo daquele espaço. Ou seja, se tu pegou o copo, tu imagina que dentro do copo tem o quê? Então quando a gente coloca a água, aquelas bolinhas que vão saindo é o ar que estava dentro do copo. Essas bolinhas surgem bastante quando a criança decide brincar de assoprar na água com canudo. Ela fica lá, borbulhando a água. Isso, ali é o ar. No caso, ela soprou, ela colocou dentro daquele canudo o ar. Por isso que borbulha. Forma aquelas bolinhas. Sim, volta na questão da substância. Então, uma substância considerada pura quando, em uma amostra, identificamos apenas a presença de seus componentes. No caso aí, por que ele diz que a água... Ele mostrou a água como uma substância pura, porque quando você pega uma amostra da água, nesse caso aí, você vai analisar a presença dos componentes. Se tiver algo adicionado, essa substância ela foi alterada. Certo? Então, a substância, para ela ser pura, ela tem que ser identificar apenas a presença daqueles componentes. No caso da água, a presença apenas de H2O. Continuando. Vai, Taimo. Ok. Substâncias químicas. Podemos classificar as substâncias químicas puras em dois grupos distintos, de acordo com os tipos de átomo presentes na sua composição. Elas podem ser simples ou compostas. Substâncias simples são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes, e são formadas por átomos de um tipo de elemento químico. Exemplos:
hidrogênio, H2, oxigênio, O2, flúor, F2, iodo, I2, ouro, AU e ferro, Fe. Gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio. Substâncias compostas são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes e são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Exemplos: água, H2O, amônia, NH3, usada na fabricação de produtos para cabelo, ácido sulfúrico, H2SO4, usado em fertilizantes, fosfato trissódico, Na3PO4, usado como removedor de manchas, óxido de ferro terceiro, Fe2O3, matéria-prima das indústrias de aço e ferro, e nitrato de potássio, KNO3, usado nas indústrias de alimentos que produzem carnes defumadas e embutidos. Continua? Só um minutinho. Embutidos. Termina, falta só o outro parágrafo, né? Assim? Então, você deve estar pensando, a água que bebemos é uma substância pura composta. Afinal, sua molécula é formada de dois tipos distintos de átomos. Mas não é bem assim. A água que bebemos contém algumas outras substâncias diluídas nela, mesmo que não possamos vê-las a olho nu. Isso porque a água que consumimos é uma mistura. Pronto, aí tá. Onde eu queria que a substância única, que só tem uma espécie de átomo dentro dela, um tipo de molécula que é simples, e a composta, que é constituída de mais, né? Por exemplo, a água, que é tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, por isso que é H2O. Quando a gente se refere à água, como eu já tinha mencionado, a água em si, a água pura, né? Nós temos aí moléculas diferentes, elementos diferentes. No caso, nós temos 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, para fazer aí a composição química da água, certo? Então, nós temos aí uma substância composta porque nós usamos o hidrogênio e usamos o oxigênio. Porém, quando a gente se refere à água que nós consumimos, à água que nós bebemos, se você for olhar, a água que nós consumimos, a água que nós ingerimos é a água potável, a água mineral. Então, se você for olhar na composição, como eu já tinha mencionado, no rótulo da água mineral, você vai ver que ela foi acrescentado outros elementos para que ela se torne uma água própria para o nosso consumo. Por isso que fala aí no finalzinho, você leu aí que a água que nós consumimos é uma mistura. Por quê? Porque para que ela fique uma água apropriada para o nosso consumo, para bebermos, ela precisa ser acrescentado outros elementos dos quais tragam benefício para a nossa saúde. Não sei se tem como eu pesquisar aqui um rótulo para poder apresentar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ela está querendo dizer que a composição comum, sem ser transformada potável, é assim. Agora, quando ela se torna potável ou mineral, né, que é a água que nós consumimos, ela possui outros tipos de moléculas na sua composição para torná-la mais consumível, né? Torna ela mais consumível para ela ficar adequada. Maiane, eu não sei onde foi que tu viu esse 2zinho lá em cima, mas Cl é cloro. Deixa eu só tentar mostrar aqui. É lá embaixo, é porque no coisa não dá para botar embaixo. Questão 1, da página 277. Espera aí só um minuto, deixa eu ver aqui. Se eu consigo mostrar o rótulo da água. Aí me diz só se está apresentando. Fala no microfone. Tá apresentando. Tá? Tá apresentando. Ó, eu não sei se dá. Eu acho que talvez não dê para ver muito bem. Eu tô vendo, né? A imagem não está muito... um pouco ruim, mas dá para ver. É, tá um pouco embaçado até para mim também. Eu tentei aumentar aqui para ver se dava para visualizar. Aí tá aqui, magnésio, potássio, sódio, vanádio, é isso, né? Isso, ó, tem outros elementos, ó, composição química, onde tem a setinha. Aí nós temos aí, ó, bicarbonato, tem cálcio, tem cloreto, tem
flucloreto, se eu não me engano, porque não dá para ver direitinho. Aí tem magnésio, potássio, sódio e vanádio, se eu não me engano. É que a imagem não está nítida. Então, assim, no rótulo da água, de uma água mineral, é possível a gente visualizar a composição química, onde a gente vai perceber que foi acrescentado outras substâncias naquela água para que ela se tornasse uma água própria para o nosso consumo. Então, a partir do momento que é adicionado algum elemento químico, né, outros elementos químicos, foi adicionado mais coisas a essa água, ela perdeu a sua propriedade, digamos assim, ela teve uma alteração. Sua pureza, né? Isso, a sua pureza, podemos dizer assim. Então, ela passa a ser uma mistura, certo? Por isso que ele fala que a água que nós consumimos agora eu acho que voltou ao normal. Essa parte de apresentar comigo é um pouco complicada ainda, mas vai dar certo. É possível, né? Então vamos lá. Então, assim, a partir do momento que é acrescentado outros elementos, então passa a ser uma mistura, certo? Como foi lido aí por você? Nós temos aí substâncias simples, substâncias químicas puras simples e substâncias químicas puras compostas. A simples é quando é formado por apenas um elemento químico. Essa simples apresenta características próprias, né? Propriedade física constante, e ela é formada apenas por átomos de um tipo de elemento químico. Como foi mencionado aí, hidrogênio, formado apenas por moléculas de hidrogênio, oxigênio, formado apenas por moléculas de oxigênio. No caso das substâncias compostas, não, são formadas por misturas, junção, digamos assim. Misturas não, volta atrás na palavra. Junção, como no caso da água, H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Como foi mencionado, outros exemplos aí, como no caso da amônia, uma molécula de nitrogênio e 3 de hidrogênio, certo? Então, nesse caso aí, nós chamamos de substâncias, essa palavra mistura não sai da minha boca, desculpa, substâncias compostas. Então, substâncias químicas puras, nós temos a simples e temos a composta, certo? Agora vamos entrar em... Eu não entendi o porquê do número o porquê do número na abreviação da substância. O porquê do número na abreviação da substância? Porque tipo, H2O, por que tem um 2 ali? Moléculas, se refere às moléculas. H2O, porque são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Aí no outro, por exemplo, ácido sulfúrico, nós temos aí ó, H2SO4. Então, o númerozinho que você está vendo lá embaixo significa a quantidade de moléculas de cada elemento químico. Deu para entender ou não? Ou não clareou? Sim, então é referente à quantidade de moléculas. Isso, desse elemento químico. Se tiver mais de uma substância, quer dizer, mais de uma molécula. Foi mal. Eu tô querendo dizer é o seguinte, tem H2O, não tem número indicando o O de oxigênio porque é só um. Aí, isso, porque se tiver só uma molécula, não precisa colocar, né? Não, o subtende que é só um. Quando é no caso de um... É difícil encontrar termo para fazer substituição, fica confundindo tudo. No caso aí, não precisa colocar um, tu já sabe que é só um. Uma molécula de oxigênio. Duas de hidrogênio, uma de oxigênio. Continuando. Vai, Clarissa. É nas misturas, tio. Isso. Misturas. Se você observa o rótulo da água mineral que você bebe, vai perceber que há uma tabela com sua composição. Lá podem aparecer várias substâncias, como cálcio, potássio, magnésio. Mas quando você a despeja em um recipiente incólume, Incolor. Relaxa, incolor.
incolor. Não consegue ver qualquer partícula misturada a ela. Em condições normais, ela é límpida, sem sabor nem cheiro. E por que se trata de uma mistura? Continua. Continue, meu bem, pode continuar. Misturas são sistemas formados pela interação de moléculas de duas ou mais substâncias. Quando colocamos duas ou mais substâncias em contato, as moléculas de cada uma interagem em maior ou menor grau. Se a interação entre as moléculas do sistema é parcial, chamamos as misturas de heterogênea. E se a interação entre as moléculas é total, chamamos de homogênea. Uma mistura homogênea é assim chamada porque não podemos identificar seus componentes quando a observamos a olho nu. Por exemplo, o ar atmosférico, a água do mar e uma mistura de água e álcool hidratado. Em todos os pontos dessa mistura são observadas as mesmas características, com Densidade. cor e aspecto. Por esse motivo, a mistura homogênea é também conhecida como mistura monocárstica, pois mesmo o rótulo da água indicando a existência de uma porção de substância ali, você não consegue identificar uma a uma, após água límpida. Apenas água límpida. E aparentemente pura. Apenas a água límpida e, abre aspas, aparentemente, fecha aspas, pura. Continua. Pode continuar, termine aí, meu bem. As misturas homogêneas também são chamadas de solução e seus componentes são classificados em soluto, aquele que aparece em menos, aquele que aparece em menor. Aquele que abre. Hoje eu tô travada. Aquele que aparece em menor quantidade. Em menor quantidade e se desenvolve na substância que aparece em maior quantidade, chamamos de solvente. No caso aí das misturas, nós temos dois tipos. A homogênea e a heterogênea. Eu não entendi a homogênea e heterogênea. Então, pronto, pois vamos lá. Homogênea é quando você pega duas substâncias e mistura, como ele deu o exemplo aí da água e o álcool. Quando tu pega, por exemplo, um copo e coloca metade de água e metade de álcool. Ao misturar, deixar ali em repouso por alguns instantes, tu consegue separar o álcool da água? Não. Pronto. Não. Se você não consegue separar, significa que essa mistura é uma mistura homogênea. Certo? Ela não se separa. Você misturou, pronto, não tem como você diferenciar. É tanto que ele dá aí até o exemplo, por exemplo, com relação à densidade, cor e aspecto, ele também dá o exemplo da água do mar. Nós sabemos que a água do mar ela é salgada, mas tu consegue retirar o sal da água, perceber o sal dentro na água? Tipo, tu pegou um copinho com a água do mar, tu consegue nesse copinho visualizar o sal e o sal separado da água? Não, senhora, não dá. Não, nós sabemos que existe um processo chamado de dessalinização que consegue destilar essa água e retirar o sal da água. Mas isso aí é um processo, né? É um processo. Como nós estamos falando aqui de mistura, a gente sabe que a água do mar não tem como a gente, num copinho, a gente conseguir visualizar separada a água e o sal. Outro exemplo aí que ela falou, o ar atmosférico. Também não tem como a gente separar. Nós sabemos que no ar tem gotículas de água também, mas a gente não consegue separar, né? E o exemplo aí que ela falou, e eu já tinha mencionado, da água e do álcool. Você também mistura. Nesse caso aí dessas misturas, quando você pega duas substâncias, coloca em um mesmo recipiente e percebe que não tem como diferenciar essas misturas, separar essa mistura, o que é que acontece?
e 6 trata-se de uma mistura homogênea. Agora, o que às vezes vai interferir nessa sua análise é a quantidade que você coloca. A heterogênea é quando você não consegue separar um do outro. Homogênea, estou falando agora só de homogênea, ainda não falei de heterogênea. A homogênea é quando você não consegue diferenciar nem separar as substâncias, as moléculas. Isso. Né? Você pegou duas substâncias, misturou, e depois que você misturou não tem mais como você separar, então ali é homogênea. Agora vai depender um pouco também da quantidade, da densidade desse produto. Por exemplo, se tu pega um copinho de 100 ml, e acrescenta 5 colheres de açúcar nesse copinho com água. Pronto, o copinho que a Clarice está tomando ali a água dela. Tu coloca 5 colheres de açúcar nele, mexe, tu vai perceber que o açúcar, uma parte dele dissolve, mas o restante ele vai pesar no fundo. Essa aí dá para você distinguir o resto, né? Mas por que vai dar para você distinguir? Por que vai dar para você distinguir? Porque a quantidade de água, ela foi insuficiente para a quantidade de açúcar que você colocou. Você colocou açúcar demais, por isso que não deu para dissolver em uma pouca quantidade de água. Acontece quando eu tomo suco de limão, que tem bastante açúcar, né? Aí fica açúcar lá embaixo. Aí a heterogênea é como se fosse o contrário da homogênea. A homogênea você não consegue separar, e a heterogênea? A heterogênea você já consegue. Só que aí, na heterogênea, por exemplo, se você pega o copinho com água e coloca óleo de cozinha, o óleo, pronto, Clarissa ali mostrando no copinho. Você coloca o óleo de cozinha, você vai mexer por muito tempo ali, ele vai dar a impressão de que está misturando, mas se você deixar em repouso, ou seja, o copinho parado por alguns instantes, você vai perceber que o óleo, ele vai ficar na parte de cima e a água embaixo. Então, no caso, esse tipo de mistura, que não mistura, né? Você coloca na água junto com o óleo e não vai misturar, nós chamamos de mistura heterogênea, quando duas substâncias não se misturam. Digamos assim, elas não interagem, tá? Há a possibilidade de você colocar 2 substâncias, 3 substâncias e não misturar. Assim como, por exemplo, se você pegar óleo de cozinha, areia da praia ou areia do quintal e água, né? Colocar todos essas três substâncias em um recipiente e tentar misturar, você vai perceber que a areia, ao você deixar em repouso, ela vai descer para o fundo do recipiente, a água vai ficar no meio e o óleo em cima, porque não vai conseguir misturar. É uma mistura heterogênea, certo? Homogênea é quando mistura, heterogênea é quando não consegue misturar. As substâncias, elas não ficam misturadas, elas não interagem, digamos assim, tá? Então, eu dei o exemplo aí da água e do óleo, mas poderia ser outros exemplos. Ó, só para a gente ver se ficou esclarecido, eu vou já liberar vocês, que já é 3 horas. Por exemplo, a água e o sal de cozinha é uma mistura homogênea ou heterogênea? Água com sal? Homogênea. Homogênea. Se você pegar um copinho de água... Eu sei, Ronald. Se você já quiser sair, meu bem, fica à vontade, viu? Ao você pegar um copinho com água e botar uma colher pequena de sal dentro e misturar, você vai perceber que aquele sal vai dissolver. Então, se torna uma mistura homogênea. Agora, se você colocar água e vinagre, na opinião de vocês, é homogênea ou heterogênea? Mistura ou não mistura? Eu não sei, vinagre eu nunca vi essa mistura heterogênea. Eu acho o quê, Clarice? Eu acho que sim. Mistura. Mistura, é homogênea, tá? Se você pegar a água e o vinagre, ele vai misturar. Agora, se você pegar a água e a areia, vocês acham que a gente consegue misturar? Eu posso falar uma coisa sobre isso? Não. Pode, Maiane. É porque, tipo, homogênea é que mistura e heterogênea é que não se mistura. Isso. A explicação é bem fácil. Na verdade, eles se misturam, mas você consegue diferenciá-los, você consegue separar.
Continua sendo a mistura. É Mas a mesma você coisa que eu dá- falei, cara. Só que eu falei de um jeito que a gente decora e é mais fácil de saber. Não, no heterogêneo você falou que não é mistura. São misturas, por